Uma reportagem exclusiva do portal UOL revelou que o Brasil vai receber, pela primeira vez, a visita de uma representante da ONU, cuja principal função dentro da organização é investigar riscos de genocídio entre uma população. Segundo a reportagem, a queniana Alice Varimo Neto, conselheira especial do secretário-geral para a prevenção de genocídio, virá ao Brasil no dia 2 de maio e ficará por 10 dias. O foco da agenda será nos povos indígenas e na comunidade afro-brasileira, especialmente na população da periferia do Rio de Janeiro. A visita foi autorizada pelo governo federal e a representante deve ter um encontro com o presidente Lula. Ao final da estadia, a expectativa é de que a conselheira entregue um relatório ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Vamos ao debate, então. Eu sigo aqui com o Tardelli, o Poit, a Samantha Maier e a Priscila Pamela. Essa visita pode trazer alguma implicação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Poit? Olha, Luciana, eu acredito que é uma sinalização do atual governo de preocupação com os assuntos e, infelizmente, tudo é levado para o lado político no Brasil. Então, apesar da gente viver esses problemas no Brasil, acredito sim que pode trazer implicações novas, né? Outras implicações, ou potencializar as implicações para o ex-presidente Bolsonaro. Agora, todo tipo de visita, inclusive para analisar esses casos seríssimos, são super bem-vindas. Eu tive a oportunidade, como deputado federal, visitar Roraima, visitar Pacaraima, por exemplo, que é onde vêm os refugiados da Venezuela, e ali você passa por diversas áreas de demarcação indígena, e na época eu estava junto com uma comitiva e estava o pessoal do Exército junto, você pergunta, a situação horrível, vimos todas as imagens de crianças, imagina o que é uma criança morrendo de fome, gente, sabe? Raquíticas ali, idosos e todo mundo, uma situação que a gente às vezes não consegue nem imaginar pelas imagens, que isso seja apurado e que seja resolvido. Lembro também que não são só os casos, né, de suspeita aí de negligência de um governo com indígenas ou nas comunidades de Jacarezinho, aqui em São Paulo na periferia também, não precisa ir longe, não precisa ir só para o Rio de Janeiro, aqui também tem problema. Agora vamos lembrar algo que eu falo sempre aqui. O Brasil é um país onde 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. E por conta disso, 2.500 crianças abaixo de 5 anos morrem todo ano no Brasil porque não tem esgoto. Morrem de dor de barriga, para exemplificar. Então, o mesmo que está acontecendo com os indígenas ou com a população ali de Jacarezinho ou alguma outra periferia, acontece com as nossas crianças que não têm saneamento. Trago esse caso junto desses dois absurdos e assuntos indigestos, nebulosos, como a gente já falou bastante aqui, Lu, porque a gente precisa se atentar para a seriedade, que é o ter o mínimo de dignidade de coleta de esgoto e água no Brasil. Porque se a gente sabe que as crianças estão morrendo e a gente não vai fazer nada, ou quer mudar a lei de saneamento, o que caracteriza isso? Ô, Poit, só queria dizer também que, conforme você ia falando, eu ia pesquisando aqui, lembrando de números da quantidade absurda de crianças mortas por bala perdida no Rio de Janeiro. As crianças morrem por esgoto, mas você imaginar que a criança morreu com um tiro... Não sabe nem de onde veio. Que não sabe de onde veio, que não é investigado e que muitas das vezes... E é isso, eu quero chamar a atenção de vocês, gostem ou não quem está assistindo. Muitas das vezes esse tiro partiu do Estado brasileiro. O Estado mata as crianças muitas das vezes. Então, essa também é uma situação absurda que precisa ser dita. Priscila. Vamos lá. É a primeira vez, né, que uma representante da ONU vem especificamente para poder, fazer apontamentos sobre essa situação no Brasil. Isso é inconteste que no governo Bolsonaro nós tivemos um aumento aí no número de desmatamento, um aumento no número de garimpo ilegal, um aumento na invasão de terras indígenas e o reflexo nós vimos com o estado dos Yanomamis, então isso é inconteste. E isso acabou sendo levado também para a comunidade internacional, então nada mais justo que, de fato, essas investigações sejam promovidas. E assim como falou das balas perdidas no Rio, elas têm direção.
são muitas meninas, crianças e meninos pretos que morrem, né? Assim, no Fórum de Segurança Pública dos dados de 2020, cerca de 6.400 pessoas foram assassinadas pela polícia, sendo que quase 79% dessas pessoas, das vítimas do Estado pelos seus agentes policiais, são pessoas negras. Então, é muito impactante que esses sejam os dados. Então, por isso, faz muito sentido, sim, essa vinda, né, essa missão por parte da ONU. E em relação a implicações que se podem esperar de tudo isso, essas são as que a gente sempre espera, mas que por vezes não acontecem, né? Porque na comunidade internacional, o que acontece? Se isso é levado para alguma corte internacional, ainda que o Estado brasileiro esteja condenado, essas penalizações, elas acabam, o Brasil pode ou não acatar, né? Não há essa força impositiva do Brasil de acolher. E não há essas responsabilizações subjetivas, então é o Estado que acaba sendo condenado. Então esse relatório pode nos auxiliar aqui no âmbito interno a apurações de eventuais práticas por parte de governantes, né, em relação a condutas de morte de populações afrodescendentes, assim como de pessoas, né, de indígenas, e aí se identificar, auxiliar na produção de investigações aqui internas, para que daí a gente consiga responsabilizar a altura, porque o que nós vimos com os Yanomamis beira o genocídio, a altura dessas práticas tão gravosas como as que nós temos visto nos últimos tempos. Então, acho que essa vinda é muito bem vista, muito bem aceita, né, inclusive pela atual gestão que aprova essa vinda. Mas também desde que a gente incorpore, né, esses instrumentos internacionais de forma mais séria, para que a gente consiga, então, não só essa responsabilização do Estado, mas também dar sequência na responsabilização dos agentes de forma interna, que eu acho que nós deixamos muito a desejar quando se trata de condenações internacionais e de práticas que refletem no mundo, né, na comunidade internacional como um todo, e que nós, como Brasil, não adotamos as medidas necessárias à responsabilização e fica a demonstração disso para fora é muito ruim. Né? Então, essa é uma grande oportunidade que nós temos de revisitar esses nossos protocolos para conseguir fazer disso algo muito positivo. Muito bem, Samantha. Bom, eu concordo com o que a doutora Priscila falou. É sempre bem-vindo, né, que a ONU venha e verifique essa situação. Agora, relativo à sua primeira pergunta, Luciana, se isso refletiria no Bolsonaro ou não, eu vou concordar novamente com a doutora Priscila. Isso é muito difícil de acontecer, porque a gente está falando de uma comunidade internacional, no qual é composta por estados soberanos, ou seja, a soberania do Estado brasileiro lhe permite reconhecer ou não uma possível condenação. E até os tipos penais, como o genocídio, que é previsto, por exemplo, no artigo 7º do Estatuto de Roma, ou da própria Convenção do Genocídio, dos crimes contra a humanidade, perdão, no Estatuto de Roma, ou da Convenção de Genocídio, eles exigem a intencionalidade, ou seja, que esses atos tenham sido cometidos com firme propósito de causar genocídio, atacar uma população, e isso fica difícil de ser provado quando as condutas são omissivas, envolve mais de uma entidade federal, estadual, não é? Mas isso tudo traz uma grande reflexão para como nós vamos punir isso internamente, como é que nós vamos criar mecanismos para que a nossa legislação puna conduta como essas. Eu acho que falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, como aquelas que ele fez na Hebraica, não tem demarcação de terra nenhuma para quilombola, uma que foi até bastante racista. Essas falas ainda assim, para configurar o crime, a intenção de que ele tinha a finalidade de dizimar aquela comunidade, é muito difícil de você conseguir comprovar que ele agiu com a finalidade de dizimar. É claro que isso precisa de uma mudança da nossa legislação, de uma responsabilização e, claro, a doutora colocou muito bem, do ponto de vista internacional, não é? A imagem do nosso país, a credibilidade do nosso país fica muito comprometida. Embora a vinda dessa comissão para cá nos ajuda porque é possível detectar os problemas para que a gente possa agir. Mas ainda acho que vai ser muito mais uma sanção moral e política do que efetivamente a criminalização de alguém, até porque quem vai ser responsabilizado é o Estado e não as pessoas individualmente. As pessoas individualmente têm que ser com a nossa legislação interna. Muito bem. Tardelli. Olha, a situação é muito grave. Primeiro porque nós temos que entender que o crime de genocídio, a palavra genocídio foi meio vulgarizada ultimamente. O crime de genocídio é previsto no Estatuto de Roma e vejam bem o que é também crime de genocídio.
sujeição intencional do grupo a condições de vida com vistas a provocar sua destruição física total ou parcial. Nós acompanhamos a tragédia Yanomami, por exemplo. É muito difícil a gente não concluir que houve uma intenção de destruição daquele grupo, porque houve negativa de 21 pedidos de ajuda. A vinda do comitê foi negada no governo Bolsonaro, que negou visto a vinda desse comitê para cá. Se eu tivesse alguma, é claro, não quero ter, jamais gostaria de tê-lo, alguma preocupação com isso, eu diria assim, se há uma preocupação para o presidente Bolsonaro é essa, porque se o crime de genocídio for configurado, ele se considera que ele é crime contra a humanidade. E como o Brasil reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, pode sujeitar o réu, caso comprovado o dolo, vamos dar ao Bolsonaro todos os benefícios e garantias e presunções que todos devem ter, a maior de todas, a presunção de inocência, claro, ele pode sujeitar-se até à prisão perpétua, que é o artigo 37 da Convenção de Roma. Eu só quero lembrar as pessoas, só para fazer um parênteses, a gente fala assim, guerra contra o crime, muito do que você falou das crianças que foram mortas por balas, que não são balas perdidas, são balas disparadas. A expressão balas perdidas, ela é incorreta e injusta. São balas que foram disparadas. Sim, quando alguém entra numa comunidade do Rio de Janeiro e atira, não tendo seu alvo específico, e eu nem quero questionar a questão do alvo específico, ela corre o risco de matar outras pessoas. E o que acontece no Rio de Janeiro é uma quantidade de civis absurdos, incluindo crianças e mulheres grávidas mortas em operações policiais. Se houvesse um estado de guerra, não existe o estado de guerra, é um estado formal, tudo mais. É crime de guerra. É crime de guerra, né? Atacar prédios civis. Populações civis. Se houver uma guerra contra o crime, e é isso que a gente diz há muito tempo, as autoridades brasileiras estão cometendo crime de guerra. É muito grave. E eu espero que a vinda do Comitê da ONU possa nos colocar diante do espelho e nos fazer assim. Houve a tentativa de genocídio dos índios, dos povos originários, dos Yanomamis. Quem foi responsável por isso? Porque aí a responsabilidade penal ela é pessoal. Quem foi responsável? Quem fez? Não vou apontar responsável de forma nenhuma, porque seria um adiantamento irresponsável da minha parte. Mas que isso precisa ficar claro, que nós estamos num país, num território em que houve efetivamente uma prática de extermínio desses índios, isso houve. Muito Posso bem. Fazer desculpa, Sim, uma intervenção de um minuto na fala do Tardelli. Tá, 30 segundos. Tá, muito de acordo assim, em reconhecer a prática assim, intencional da eliminação desses povos indígenas, tá? A minha colocação é só no sentido de que eu acho muito difícil, infelizmente, a aplicação de punição, mas gostaria muito, esse é o meu desejo, de que as pessoas responsáveis sejam sim identificadas com condutas individualizadas para devida responsabilização. O problema é que, por ser em âmbito internacional, eu vejo essa dificuldade, mas é o meu grande anseio. Samantha. Só mais um minuto, concordo com a colocação da doutora Priscila, mas só fazendo uma complementação na fala do Tardelli, né? Ainda que imaginemos que houvesse uma condenação por prisão perpétua, ela jamais poderia ser cumprida no nosso sistema brasileiro, porque a nossa Constituição proíbe expressamente a prisão perpétua. A gente só admite a prisão aqui por 40 anos. Né? Por isso que existe a prisão na Suíça. Está lá o Slobodan Milosevic. O Bolsonaro vai ser um preso exportado. Mas não se extradita brasileiro, Nato. Não seria possível. Quem vai ser presa vai ser eu daqui a pouquinho, porque a minha produção está dizendo você tem que encerrar. Eu tenho que me despedir, então, aqui da Priscila Pâmela. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E o Poit, que já está aqui sempre, mas muito obrigada também, tá, Poit? Eu que agradeço. Foi Beijo, um prazer. Priscila. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, Poit. Até amanhã. Tchau.